Bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim, tenho certeza que o seu dia será incrível e maravilhoso, cheio da manifestação do Espírito Santo, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Independente das nossas circunstâncias, né? Nós hoje não vivemos mais por sentimentos e emoções, mas pela fé, pelo que Deus diz, pelas verdades da palavra de Deus, né? Então, eu tenho certeza que o nosso dia será cheio de luz, paz, amor e alegria, né? Que está no coração do nosso Senhor Jesus. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Jeremias 29:11, que diz assim: Eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhe dar um futuro o qual anseiam. Essa palavra é linda, né? Então, nós precisamos pensar como Deus pensa. E para isso, né, precisamos renovar nossas mentes a cada dia, para conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai para nossas vidas. Né? E é pena que acreditamos em muitas coisas que simplesmente não são verdades. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que não tem valor porque alguém lhe disse isso ou tratou de maneira que o fez sentir inúteis e desvalorizada. Entretanto, a palavra de Deus deixa bem claro que somos tão valiosos para Deus, que Ele enviou seu único filho para morrer por nós uma morte de cruz brutal e dolorida em nosso lugar, a fim de que pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados e ter um relacionamento íntimo com Ele. À medida que aprendemos a pensar como Deus pensa, trocamos a depressão e o desespero por uma alegre expectativa. Cremos que Deus tem um futuro maravilhoso planejado para nós, independente de como foi o nosso passado. Cremos que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então precisamos renovar nossa mente para viver os planos de Deus e nos rendermos ao Espírito Santo para que ele transforme o nosso coração, né? Então, quando nós estamos conectados à videira verdadeira, que é Jesus, não há o que temer, né? Não há mais culpa e nem condenação, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo, né? E nós não fazemos mais nada na nossa própria força, nem nas nossas próprias obras. É tudo pelo que Jesus já fez na obra consumada da cruz, é crendo em tudo que Jesus já fez na obra consumada da cruz, combatendo a incredulidade do nosso coração, para que possamos viver essa vida plena, né, que Jesus morreu para que tivéssemos. Então não é viver uma vida qualquer, né? É rendição, é permitir ser guiados pelo Espírito Santo, né? Porque quando erramos, ele testifica o nosso coração e nós nos arrependemos, né? Admitimos que erramos, né? Confessamos os nossos erros para o Senhor. Isso eu faço isso, eu creio que isso é muito importante. E justamente porque já somos perdoados, né? Então nós agradecemos a Deus, porque né, já somos perdoados em Cristo. Então a tristeza não pode mais tomar conta da nossa vida, né? Antes eu era uma pessoa muito amargurada, triste, eu até sorria, mas o coração estava cheio de tristeza, amargura, né? Ira, né? Me irritava por tudo, sabe? Então o Senhor foi trabalhando isso no meu coração, né? Graças, né, a Deus que Ele colocou o canal do irmão Vinícius na minha vida, né? Deus coloca anjos na nossa vida, né? Então ele, Thaís, a esposa dele, né? Eu comecei a ouvir, né, a palavra de Deus e Deus usava muito eles, né? Pela graça de Deus, né? Eu sou muito grata a Deus pelas pessoas que Deus coloca em nossas vidas, né? Várias pessoas, né? Nós somos assim uma família em Cristo, né? E hoje eu, né, conheço irmãos, né, irmãs que convivem na mesma fé,
né? E isso é maravilhoso, porque um edifica a vida do outro, porque nós somos um eterno aprendiz. Eu digo, Senhor, eu sou um eterno aprendiz. Né? A cada dia nós aprendemos algo novo com alguém, né? E principalmente com o Espírito Santo, né? Que ele é o nosso melhor amigo. E ele nos ensina todas as coisas, devemos conversar com ele o tempo todo, né? Eu converso o tempo todo, peço, né, para ele me ajudar, para ele me lembrar de algo no dia a dia, e é incrível como ele me lembra. É algo, né, incrível. Então, Deus quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o desejo do coração de Deus, né? Então, por mais difícil, né, que seja o que você esteja passando nesse momento, não se deixe abalar por essas circunstâncias difíceis, né? Eu sei que não é fácil, mas com Jesus a gente consegue. Hoje, depois que eu tive a revelação do amor de Deus, né, eu passo por situações muito difíceis, mas eu estou ali, né, confiando em Deus, crendo que Ele está ali comigo, né, que Ele está aqui comigo e nada de mal vai me acontecer. E tudo de ruim que acontece na nossa vida coopera para o nosso bem quando nós confiamos em Deus, né? Sempre tiramos algo bom da dor, né? Sempre tiramos quando nós permitimos, porque a dor, né, é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então devemos decidir, né, seguir em frente, não desistir, né? Quando nós caímos, o Senhor nos levanta, desde que nós estamos ali, né, firmes com Ele, querendo seguir em frente, que Deus quer que nós sigamos em frente, né? Então precisamos ouvir a voz de Deus, porque o inimigo só quer nos colocar para baixo, né? Ver triste, depressiva, né? Com os pensamentos negativos, pensamentos ruins. Deus quer que nós nos levantamos, né? Com fé, coragem, né? Com a força dele, confiando nele, seguindo em frente, sabendo que ele nunca te deixa sozinho, nunca te abandona. Então, não deixe a tristeza tomar conta do seu coração. Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, queira a presença dele mais que tudo, converse com ele. Eu sempre converso com o Senhor, né? Ele gosta, né, que nós falamos palavras de amor para ele, né? Eu digo, Senhor, o Senhor é tão lindo. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor está aqui. A sua presença é tão doce. O seu abraço me aquece, me envolve no seu amor, Senhor. Então, gente, é isso, né, que Deus quer, né, que nós possamos viver a cada dia, né, nessa presença maravilhosa, que é a presença do Senhor Jesus, e pedindo ao Espírito Santo, né, que nos revele Jesus na palavra dele. Gente, é maravilhoso demais, né? Dar valor a pequenas coisas, agradecer por pequenas coisas. Antes, né, eu era uma correria no dia a dia, vai aqui, vai ali, faz isso, aquilo. E eu não valorizava as coisas, né, boas que eu tinha, entendeu? Por exemplo, minha família, né? Só depois que eu passei por um momento muito difícil, né? Onde foi desesperador, foi quando eu entendi o quanto a minha família me amava e eu não sabia, né? Eles cuidaram de mim com tanto amor e carinho e cuidado, né? Que hoje eu digo, Senhor, obrigada, meu Pai, sabe? Pela minha família, né? Porque eu tenho uma família incrível, né, presente de Deus em minha vida e que antes eu não valorizava, né? Então, primeiramente Deus, porque se eu estou aqui, eu sou um milagre de Deus, né? Foi o Senhor que me resgatou e, e depois minha família, né? Que eles cuidaram de mim. Então, sou muito grata a Deus por tudo, né? Pela natureza, né? Pelo ar que eu respiro, por mais um dia, né? Por pequenas coisas, né? Pelo seu cuidado, né? Porque estamos protegidos, guardados e seguros em Deus,
Nossa, eu vejo a mão de Deus o tempo todo, né? Assim na minha família, na minha casa, né? Onde quer que eu vá. Porque eu aprendi a confiar no Senhor, eu aprendi a entregar, né? Pela graça do nosso Senhor Jesus. É muita gratidão, gratidão a Deus. Hoje eu agradeço a Deus o tempo todo, né? Por tantas bênçãos, por tanta bondade. Gente, é lindo viver esse relacionamento com o Senhor. Então, confia nele. Ouça somente a voz do Senhor, né? Que diz que você é precioso para Ele, que Ele te ama incondicionalmente, com amor perfeito, né? E que não é sobre fazer, é sobre ser um com Cristo, um espírito com Cristo, né? Saber quem você é em Cristo e viver esse relacionamento íntimo com o Senhor Jesus a cada dia, né? Quando você tem, muitos já têm, né, a revelação do amor de Deus, né? Nada mais te abala, né? Porque você está seguro, você tem essa certeza, né? Com o coração cheio de fé e gratidão ao Senhor, nessa certeza, né? Que Deus está com você e Ele nunca te deixa sozinho, né? Nos momentos difíceis Ele te carrega no colo, mas a gente tem que crer e tem que estar conectado à videira, que é Jesus, né? Porque é a fé, né? A fé é a certeza, né? Então, tudo que Jesus fez, né? Que são coisas lindas, extraordinárias, só recebemos pela fé, somente pela fé. Então, creia, confia, continue, persevere, tenha fé, perseverança e paciência, né? Porque Deus está cuidando de tudo para você. Então era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Tenha um excelente dia e um abraço no seu coração.